Pronto, começou. Boa noite. Vamos para uma aula síncrona, né, transmitida pela internet e vai ser gravada para exibição em alguma plataforma de streaming. É isso aí. Hoje é o terceiro roteiro de estudos de cálculo 1. Vamos para a abertura aí. É isso aí. Então, vamos aqui pro. Tá, lembrando que é uma aula transmitida ao vivo e está sendo gravada, então a gente pode ter aí a participação honorável dos nossos queridos alunos. Roteiro de estudos 3. A gente vai falar de limites infinitos e limites no infinito. Então vai vir aqui uma palavra infinito, que aparece de vez em quando na matemática, né? A gente vai lidar aí com esses infinitos. Os infinitos são essencialmente dois tipos, assim, né? Mas eu não vou entrar muito nessa questão, só fiquei tentado a falar isso. A gente tem um infinito, eu devia ficar quieto, mas eu não consigo, que é o infinito dos naturais, né? Um depois do outro, né? E não tem fim, quer dizer, você consegue, sempre que tem um, você consegue exibir o próximo, né? E você tem outro tipo de infinito, que é o infinito dos números reais, por exemplo. Você tem uma quantidade de números, né? Por exemplo, entre 0 e 1, você tem todos os decimais aqui, né? Entre 0 e 1, né? E é um tipo de infinito muito doido, porque ele é limitado, né? Ele tem tá vendo aqui, ó? Ele não tem uma distância um do outro, mas ele tem uma peculiaridade interessante, né? Por exemplo, aqui você tem o número natural 25, né? O número natural 25 ele tem um próximo, que é o 26. Então você sabe dizer que ele tem um próximo, que é o 26. O 26 tem um próximo, que é o 27. E ele sempre tem um próximo. O engraçado aqui, nesse infinito aqui do 0, 1, é que você não consegue dizer, né, quem é o próximo do zero, né? Então ele tem uma quantidade tão grande de números aqui dentro, né, que você não consegue dizer quem é o próximo. Uma forma de ver que tem uma infinidade de números aqui dentro é você quebrar no meio, aí tem um número na metade. Aí você quebra a outra metade da metade, e aí você vai medir metade de metade, e você consegue dizer que tem uma quantidade muito grande, infinita até, de números que você pode ir sempre dividindo na metade. Que é mais ou menos o mesmo conceito de infinito dos naturais, né? Que você consegue sempre exibir um próximo número, né? Mas além desses caras que a gente foi escolhendo aqui, né, 0, meio, 1/4, 1/8, você tem muitos outros. E de forma que, na verdade, você não consegue dizer quem é o número antes do 1 e quem é o número depois do 0. Então, são dois tipos de infinito distintos, tá? Mas, assim, isso é só a filosofia de matemática. Vamos ver o que significa um limite infinito e assíntotas verticais. Vamos começar com um exemplo, né? O exemplo pede o seguinte, ó: encontre, se existir, o limite, tá, de x indo para 0, aqui, de 1 sobre x quadrado. Né? Encontre, se existir. Então vamos começar aquela coisa mais inocente de começar a lançar valores próximos de 0 e ver o que está acontecendo com a expressão da função. Tá? Então bora lá. Né? Então aqui, ó, se jogar mais ou menos 1, f de x é 1. Se você jogar mais ou menos 0,1, o f de x é 100. E conforme você vai se aproximando do zero, tanto à esquerda quanto à direita, repara que números cada vez maiores estão sendo ofertados pela função. Tá? Então o que está acontecendo? Quanto mais próximo de zero, dentro dessa sequência aqui, ó, eu estou indo, a função me oferece números cada vez maiores, né? E graficamente a gente também consegue plotar essa função, está aqui, ó. Conforme você vai para zero, né, os valores da função vão ficando cada vez mais altos. Deixa eu dar rapidinho aqui, vou dar um pausezinho rápido e já volto. Ok, voltamos então. A gente estava falando que graficamente, conforme a gente vai se aproximando do zero, né, tanto pela esquerda aqui, ó, né, quanto pela direita aqui, ó,
Então, pela esquerda, pela direita. O que vai acontecendo com a função? Olha aí, cada vez mais alto, né? Cada vez oferecendo valores mais altos, né? Aí alguém pode falar assim, então conforme eu vou para zero, a função vai para o infinito, né? Vai lá para o Buzz Lightyear, vai para o infinito e além, né? Aí tem o símbolo do infinito, que agora é um símbolo que todo mundo conhece, né? Então aí você poderia ser tentado a escrever que a função, então, o limite dessa função, ele é infinito, né? Agora eu preciso explicar algumas coisas, né? Primeiro que a gente não fala que o limite dessa função é infinito, né? A gente até escreve isso, tá? Né? A gente até escreve isso. A gente até escreve isso aqui, ó. A gente vai escrever isso aqui, ó. Limite de x indo para zero de 1 sobre x quadrado. A gente vai escrever isso aqui. Mas essa notação aqui não significa que o limite existe, né? Ele está dizendo para a gente o tipo de inexistência do limite. Quer dizer, o limite não existe porque a existência do limite está condicionada a existir um número. E infinito é símbolo, ele não está sujeito às regras aritméticas dos números, ele é um símbolo. Ele está dizendo para a gente qual é o comportamento da função, que tipo de não existência que ela está que está acontecendo aqui nesse processo de limite, tá bom? Então tá aqui algumas explicações diferenciando os tipos de inexistência de limite, tá? Tem alguns tipos de inexistência, dentre eles um limite que vai para infinito ou menos infinito, tá? Então aqui embaixo, ó, a gente escreve desse jeito, mas a gente não, essa notação não está dizendo que o limite existe. É um tipo de inexistência, né? Poderia ser um tipo de inexistência, que tipo? O tipo de que oscila. Conforme eu vou indo para zero, o valor da função fica pipocando, né? Entre vários valores. Fica pipocando, 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 né? Ou então, tipo, o limite lateral, a direita dá uma coisa, a esquerda dá outra. Então não existe limite, tá? Então são todos tipos de inexistência de limite. E um desses tipos são os limites infinitos. Tá bom? Tem alguém querendo falar alguma coisa? Só falar. Deixa eu dar uma olhada lá. Professor, Fala, meu querido. mas aí quando a gente bota a resposta desse tipo de limite, a gente precisa dizer isso, que é uma inexistência do tipo infinito, ou só botar o símbolo já, o senhor já aceita É como, só botar. como sendo? Não, é só botar o símbolo, mas eu queria que você entendesse o que você está escrevendo. Entendeu? Ah, entendi, sim, beleza. Tá bom. Tá bom? O que você está escrevendo é isso. Você não está dizendo que o limite existe. Tá? Você não está dizendo isso. Você está dizendo que ali o comportamento da função é aquele. Então eu não preciso que você explique, mas é bom que você saiba o que você está escrevendo, né? É igual aquelas brincadeiras que o pessoal faz, né? Tipo, me ensina uma palavra em japonês. É que o japonês é um cara muito certinho, mas se fosse o brasileiro e te ensinar um palavrão, tu ia escrever, tu não ia nem saber o que tu está escrevendo, né? O cara fala assim, escreve isso aqui quer dizer que a mulher é bonita, tu tá falando que ela é feia. Aí tu escreve pra mulher achando que tá fazendo um galanteio, mulher não, isso hoje tá muito fora de moda. Uma pessoa que você gosta, né? Você escreve lá uma palavra ali, essa pessoa é bonita. E aí o cara te ensinou a escrever que na verdade você falando que ela é feia. E aí é isso, cara. Então eu quero que você saiba o que você está escrevendo, tá? Só isso. Não tem nenhum rigor além disso. Então, bora lá. Mas sua pergunta foi muito importante, né? Muito importante. E aqui, ó, tem uma atenção aqui que é exatamente o que eu estou falando. Quando você escreve, é porque quando a gente escreve que uma coisa é igual, né? É meio que você sente que você está dizendo que aquilo é igual a isso, então ela existe, né? E é isso, né? Mas nesse caso não, nesse caso você fala que é igual, mas o comportamento é esse, tá? Bora lá então. E outra coisa, como eu falei, o infinito não é um número, ele não está sujeito às regras de aritmética que os números estão sujeitos. A gente até tem
um catálogo de comportamentos do infinito com respeito a algumas operações aritméticas, que está aqui, ó, anexo 1, expressões envolvendo infinito. Tá? Tipo, por exemplo, quando você tem uma função que tem um comportamento de ir para o infinito, somada a uma função que tem um comportamento de ir para o infinito, pô, é claro que essa soma, né, vai para o infinito também, entendeu? Mas e você até escreve por abuso de linguagem que infinito mais infinito é igual a infinito. Mas como eu te disse, um comportamento infinito somado a um comportamento que vai para infinito é naturalmente um comportamento infinito. Eu não estou falando que infinito mais infinito é infinito. Eu não estou operando como números. Apesar de eu simbolicamente escrever isso para simplificar, né, para dar dinamismo, né, para o meu raciocínio, né, isso não significa literalmente o que está escrito aqui, entendeu? Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. E quer ver uma coisa? Por exemplo, um outro... mas aí, por exemplo, infinito menos infinito, né? Você não sabe o que é. Depende muito do comportamento. Isso aqui pode ser três coisas, gente. Isso aqui pode ser o próprio infinito, pode ser até um número, né? Pode ser zero e pode ser até menos infinito. Depende, né, da velocidade que as funções envolvidas estão indo para infinito. Entendeu? Depende muito. Quer dizer, tem funções que vão mais rápido que outras para o infinito. E nesse processo de velocidade, você pode ter várias respostas. Tá? Então, a gente tem alguma coisa no anexo 1 a respeito disso. Mas vamos continuar aqui as nossas ideias de infinito. Então, a definição informal de limite infinito é o seguinte, né? Quando o f de x vai ficando cada vez maior, né, vai produzindo números cada vez maiores, né, arbitrariamente grandes, né, quando o x vai para x0, então a gente vai dizer que o limite de f de x quando x vai para x0 é infinito, né, e vai escrever desse jeito, né, batendo na tecla. De novo, não estou falando que esse limite existe, né, ele não existe, mas você pode catalogar essa não existência com essa expressão. E pode acontecer de em vez de produzir números cada vez maiores, produzir números cada vez menores, de forma arbitrária, né? E aí você tem o comportamento do menos infinito. Eles são números cada vez menores, arbitrariamente menores, né? E aí você vai ter aí a possibilidade de lateralizar essas definições também, né? Aí estão aqui as opções de limite lateral indo para o infinito. Quer dizer, esses comportamentos de forma lateralizada, né? Vou dar só uma palavrinha a respeito desse arbitrariamente. Vou falar dessa primeira assim, ó. Arbitrariamente grande. O que isso significa? Significa o seguinte, só para ter uma ideia, né? Esse arbitrariamente é o seguinte, você pensa num número grande. Então você chama esse número grande de G. Grande, muito grande. Né? O que é arbitrariamente grande? Né? Então você pensa num número G, número grande, né? E o que vai acontecer? Se você escreveu isso para a sua função, significa que existe um x0 próximo, que existe um... Né? Quando você escreve isso aqui, significa que existe um y0 próximo de x0, tal que o f de y0 é maior que esse número grande que você fixou. E não interessa o número grande que você fixou. Se fixou um número grande, vai ter um y0 pertinho do x0, quer dizer, porque o x está indo para x0, que o valor da função vai ser maior que g. Vamos voltar lá no exemplo, né? O exemplo que foi dado ali no começo. Deixa eu subir um pouquinho aqui, ó. Vamos lá na tabela. Não, acho que o gráfico fica mais legal até. Porque tipo assim, eu vou lá
e fala, ah, pensa no número grande. Aí, digamos que esse número grande, esse G é aqui, ó, né? Gzão. Cara, tá bom. Por maior que seja o teu número G, você é capaz de pegar um número próximo do zero, de forma que a imagem dele vai estar acima do G. Ah, tá, mas então esse meu G foi fraco. Vou pegar um G mais alto. Um G linha. Mais alto. Cara, não interessa o quão alto você vá. Não interessa. Aí você vai ter que ir mais perto do zero. E aí o valor do teu ponto aqui vai acima desse G. Então o arbitrariamente próximo é isso. Sempre que eu fixo, eu consigo um número suficientemente próximo de zero, sem ser o zero, cujo valor é maior. E aí esse é o processo do arbitrariamente grande. Tá? Então não interessa, por maior que seja o teu número que você consiga inventar, tem um número próximo do zero que o valor da função é maior que esse número que você inventou. Esse é o arbitrariamente. Essas ideias elas são facilmente refletidas para o menos infinito. Ok, então tá. Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que tem um finalzinho aqui que eu não falei. Ah, não, aqui já é o finalzinho, é aqui mesmo. Então aqui. Exemplo 2, então. Vamos partir para o exemplo 2. Ok, vou botar aqui. Vamos analisar o comportamento de f de x igual a 1 sobre x perto de zero. Então, diferente de 1 sobre x quadrado, cujo sinal não fazia diferença, 1 sobre x o sinal faz a diferença. Então, para x menor que zero, eu vou pegar menos 1 e a gente vai se aproximando de zero pelos negativos, né? Na base decimal aqui. Tá? O f de x vai dando menos 1, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000, menos 100.000, menos 1 milhão. E eu poderia continuar aqui, né, botando zeros aqui, né, e aqui o zero daqui vai para cá. Né. Aqui o zero à esquerda, zero à direita, né, aqui, ó, vão virando zeros à esquerda vão virando zero à direita. À esquerda do ponto aqui. Não, zero à esquerda não. Os zeros que vão entrando aqui, ó, nessa parte depois da vírgula, vão entrando nessa parte aqui, né, compondo um número cada vez maior. Tentei falar esquerda e direita, acabou ficando complicado. Ok. É que zero à esquerda não conta, né? Esse que é o lance. E aí eu acabei. E aqui conta, né? Esses zeros aqui à direita vão virar zeros aqui que são casas importantes. E graficamente. Ah, tá. E aí um fenômeno parecido com esse ocorre do lado direito. Só que sem o sinal de menos. A mesma coisa, só que sem o sinal de menos. E aí se você põe um dispositivo gráfico, você vai ter esse gráfico aqui da função 1 sobre x. Olha o que está acontecendo. Né? Nesse exemplo, gente, eu não posso escrever isso, Ó. É errado escrever isso aqui, ó, limite de 1 sobre x quando x vai a zero igual a infinito. Isso não é verdade, isso é errado. Ah, professor, mas ele não vai para infinito? Olha, ele vai para infinito à direita, tá? E vai para menos infinito à esquerda. Então eu não posso escrever esse limite completão. Eu tenho que escrever ele lateralizado. Para expressar essa situação, eu tenho que expressar essa situação com duas expressões que são limites infinitos lateralizados. Olha lá embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu subir aqui, ó. Eu tenho que expressar dessa forma. O limite de x tendendo a zero pela esquerda, de 1 sobre x é menos infinito. Então, quando eu venho pela esquerda, os valores vão ficando cada vez mais baixos. E quando eu venho pela direita, os valores vão ficando cada vez mais altos. Então, você tem aqui o à direita mais infinito e você tem o à esquerda menos infinito. Então, é assim que você escreve. Esse aqui não existe, né? E não é do comportamento infinito. Tá? Vamos salvar aqui, vamos descer então. Então, ó, seguindo o que a gente viu nos exemplos, a gente pode tirar
a seguinte proposição aqui, ó. O comportamento limite de c sobre x elevado a n, quando o x vai para zero, ele depende de duas coisas, essencialmente. Da paridade de n, tá? E do sinal de c. Tá? Porque o sinal de c vai dar o sinal da expressão. Né? E a paridade de n, né, é levada em consideração pelas laterais. Né? Então vamos analisar o que acontece. Ó. Para n par, né, se o c é positivo, o limite, né, de x indo para zero de c sobre xn é infinito. E se c é menor que zero, esse limite de c sobre xn é menos infinito. Né? Porque para o n par, né, quando o n é par, o que acontece? Tanto faz eu ir à esquerda ou à direita. Entendeu? Tanto faz, a função vai dar o mesmo valor. Tá? E o c vai mandar no sinal da expressão do quociente. Então, mais infinito quando c é positivo e menos infinito quando c é negativo. Ok, então vamos descer para analisar o caso n ímpar. Tá? O n ímpar, né, o que vai acontecer? Eu tenho que lateralizar, porque se eu não lateralizar, eu não consigo analisar a situação. E qual é a situação? Bom, se o c é positivo e o n é ímpar, então quando o x vai para zero pela esquerda, vai para menos infinito, e quando vai para zero pela direita, vai para mais infinito. Aqui faltou um n, viu, gente? Deixa eu consertar aqui, ó. Aqui faltou um n aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Quando o n é ímpar. E aí a gente tem uma observação aqui que é a seguinte. A gente pode levar esse resultado para esse tipo de situação. Né? Em vez de ser o limite para x indo para zero, é o limite de x indo para a e o x menos a no quociente. Tá? Então, o mesmo raciocínio que a gente produziu acima serve para analisar esse tipo de expressão. Tá? Porque quando o x vai para a, né, o x menos a vai para zero, que é a mesma situação que está acontecendo na proposição acima. Tá? Isso aqui é uma translação horizontal pela constante A. Né? Vamos ver o exemplo 3, que é um exemplo desse tipo de situação. Aqui, ó, exemplo 3. Aqui, ó. Analise o limite de x indo para 3 de 2 sobre x menos 3. Tá? É uma situação parecida, esse cara aqui é irmão desse limite aqui. Ó. Limite de, vou botar y indo para 0, 2 sobre y. Tá? Bom, esse limite aqui, né, ele é muito parecido com aquele que tem 1 aqui. Né? A gente sabe que esse limite, o expoente aqui é ímpar, né? e essa constante é positiva. Então você tem essa situação aqui, ó, o limite de y tendendo a 0 mais vai ser, de 2 sobre y vai ser mais infinito, e o limite de 2 sobre y tendendo a 0 menos, vai ser menos infinito. Menos infinito aqui. Deixa eu ver se está saindo na gravação, acho que está. Pegou quase, saiu um pouco, mas tá valendo. Isso eu fiz aqui uma mudança de variável para y, mas o que está acontecendo aqui é no x mesmo, tá vendo? Então, a situação que acontecia no zero vai passar a acontecer aqui no x igual a 3, tá vendo? O mesmo desenho, ó, f de x é 2 sobre x menos 3 aqui, ó. Então esse é o comportamento, ó. O limite, né, de x indo para 3 pela esquerda, de 2 sobre x menos 3 é menos infinito, e o limite, né, de x indo para 3 pela direita, de 2 sobre x menos 3 é mais infinito. Quer dizer, é uma translação da situação que ocorria aqui no eixo. Quando é zero, a situação dá no eixo. E quando é uma situação parecida com essa aqui, né? E essa reta aqui, ó, ela tem um nome. Essa reta aqui, ó, ela chama assíntota vertical.
né? Essa é a assíntota vertical. A gente vai chegar. A assíntota é o que modela o comportamento da função. Então, conforme, né, aproxima e modela o comportamento da função. Então, conforme eu vou indo para 3, a minha função vai se aproximando desta reta vertical, de forma assintótica, né, cada vez mais próximo, conforme eu vou indo aqui. Ok. Bora descer então. Descendo aqui. Já cantei a bola, falei de assíntota vertical. Tá aqui, ó. Vamos esclarecer o que é isso, né? O que está acontecendo? Nos exemplos 1 e 2, a gente viu que os gráficos eles vão querendo encostar no eixo Y, tá? E vão ficando cada vez mais próximo do eixo Y, tanto para cima quanto para baixo. A mesma coisa vai acontecer com o gráfico do exemplo 3. No caso do exemplo 3 ele faz assim, ó, né? Esse processo de aproximar de uma reta dá um nome para a reta, né? A reta é chamada de assíntota, né? Quer dizer, a função se aproxima daquela reta para valores muito próximos do valor limite, né? Sim, e por que é assintótico, né? É porque é um comportamento de aproximação, né? Que você fica cada vez mais próximo, mas nunca encosta, né? Então não é nem concorrente, seria algo nem paralelo, porque paralelo você fica a uma distância, né? Quando você fala de paralelo, quer dizer, dois gráficos paralelos ou duas retas paralelas, né? O que você tem? Você pode pensar. Deixa eu dar uma ideia geométrica da coisa. Eu vou abrir uma página aqui, uma folha. Você pode ter um comportamento, né? Por exemplo, vou usar o caso de reta, gente. Você pode ter um comportamento aqui, ó, comportamento paralelo, aqui, ó. Então, o paralelo indica que essas retas nunca se encontram, mas elas sempre estão a uma distância ortogonal uma da outra fixa. Caso contrário, as retas elas se encontram, então elas são ditas concorrentes, né? O comportamento que a gente tem aqui é um comportamento assintótico, quer dizer, eu tenho o gráfico da função e ele de alguma forma ele vai se aproximando de uma reta sem nunca encostar na reta. Vai ficando cada vez mais próximo da reta, mas nunca encosta na reta, tá? É o caso mesmo do 1 sobre x. No caso, a reta aqui é o eixo y, no 1 sobre x, 1 sobre x quadrado, né? Conforme você vai ficando perto de zero, o gráfico da função vai ficando perto do eixo y, cada vez mais perto. Conforme você vai indo para zero, você vai quase encostando, mas nunca encosta. Esse é um comportamento que a gente chama de assintótico. É um comportamento que se aproxima, mas nunca se encosta. Então, vamos voltar aqui. Tentando voltar. Aqui, ó, pronto. Aqui. Tá? Então, essa reta é a assíntota do gráfico. Tá? Então, vamos para o próximo aqui, ó. Né? E esse comportamento vai definir a assíntota, né? A reta x igual a x0, ela é chamada assíntota vertical do gráfico, né, da curva y igual a f de x, se alguma das condições abaixo for satisfeita. Quer dizer, se algum desses limites for mais ou menos infinito. Então, ó, limite de x indo para x0, de f de x é mais ou menos infinito, ou limite de x indo para x0 pela direita, aqui pela esquerda, aqui pela direita, é mais ou menos infinito. Em qualquer uma dessas quatro situações, uma ou mais dessas quatro situações, você consegue um comportamento assintótico e consegue dizer que determinada reta vertical é uma assíntota. O exemplo da função logarítmica, né? Uma função conhecida da gente, que é a função logarítmica, f de x igual a log de x. Você sabe que quando você está indo para zero, o logaritmo está indo para menos infinito, né? Pelo gráfico que já é conhecido. Agora, vai atingir o menos infinito? Não, nunca. Né? Mas quanto mais próximo de zero, mais próximo do menos infinito eu vou estar. Então a gente escreve esse comportamento com esta expressão, olha aí.
descrição do comportamento, né? Limite de x indo para zero pela direita do logaritmo de x é menos infinito. Então, estou dizendo qual é o comportamento dele. E estou dizendo também, né? Olha o que está acontecendo aqui. Estou dizendo também que a reta x igual a zero, mas x igual a zero é o eixo y, é assíntota vertical. É isso que eu estou dizendo. Né? Agora vamos ver o exemplo de uma curva que tem aí gananciosa, que tem várias assíntotas verticais. Né? Olha aqui, ó, tangente de x. Tangente de x é o quociente de duas funções, a função seno sobre a função cosseno. Né? As possíveis assíntotas verticais, elas podem ocorrer, né, quando o denominador se anula, cosseno de x igual a zero. Né, porque aí, de repente, pode produzir um número arbitrariamente grande. Né, e vamos ver o que acontece. Então, vamos analisar esses pontos aqui. Ó, 2n mais 1, π sobre 2 para n inteiro. São os números onde o cosseno se anula. Então, para n igual a zero, a gente tem o x indo para π sobre 2 pela esquerda. Então, o cosseno vai para zero por valores positivos. E quando o x vai para π sobre 2 pela direita, o cosseno vai para zero por valores negativos. Tá? E o sinal de seno nas proximidades de π sobre 2 é sempre positivo. Né? Então, a proposição 1 vai nos orientar a escrever isso aqui, ó, que o limite de tangente de x, né, que é seno de x sobre cosseno, quando eu vou para π sobre 2 pela esquerda é mais infinito, e quando eu vou para π sobre 2 pela direita é menos infinito. Tá? Então, a reta vertical x igual a π sobre 2 é uma assíntota vertical, né, daquele tipo assim, ó, do tipo que você tem assim, ó, quando eu estou à esquerda vai para infinito, então é isso aqui assim. Né? E quando eu estou à direita vai para menos infinito. Então é esse comportamento aqui. Ó. Aqui é a reta π sobre 2, aqui é o eixo x. Então o comportamento da tangente é mais ou menos assim. Ó. Vai para menos infinito aqui, vai para mais infinito aqui. Eu acho que eu escrevendo no canto... Ah não, esse aqui ainda saiu. Beleza. Saiu. Ok. Aí a gente faz para n igual a 1 também, né? Para dar um check, ver o que está acontecendo. Né? Então, para n igual a 1, a gente está aqui com o x indo para 3π sobre 2 pela esquerda, o cosseno vai para zero por valores negativos. X indo para π sobre 2 pela direita, o cosseno vai para zero por valores positivos. E perto do 3π sobre 2, o seno é menos 1, né? O seno é negativo. Então, usando a proposição 1, a gente consegue estimar o quê? Consegue estimar esse comportamento aqui. Né? Que em 3π sobre 2 pela esquerda vai para mais infinito, então nesse caso aqui, no 3π sobre 2, aqui ó, 3π sobre 2. Quando eu estou pela esquerda, eu vou para mais infinito, e quando eu estou pela direita, eu vou para menos infinito. Aqui. E por aí vai, aí você vai jogando x igual a 1, x igual a 2, n igual a 1, n igual a 2, né? E aí você consegue concluir esse comportamento de forma geral. Tá, ó. Esse limite para x indo para 2n mais 1 π sobre 2, pela esquerda é mais infinito, e o limite de seno de x indo para 2πn mais 1, 2n mais 1 π sobre 2 pela direita é menos infinito. Né? E aí todas essas retas aqui, ó, desse formato, são assíntotas verticais da curva y igual a tangente de x. Olha o gráfico que a gente pode fazer num aplicativo. Tá? Num dispositivo gráfico aqui, ó. Esse comportamento aqui, ó, menos infinito à direita, ó, e mais infinito à esquerda. Ó. Ok, então vamos lá, vamos salvar aqui o arquivo. Seção 2. Agora é limites no infinito e assíntotas horizontais. Né? A gente até o momento trabalhou, né, fazendo o x se aproximar de um número, né, x indo para x0, né, x indo para a,
tá? Agora, eu também posso pensar no x ficando cada vez maior. Ele não vai se aproximar de um número, mas eu vou pensar no x ficando cada vez maior, arbitrariamente grande. Eu vou me permitir, em vez de colocar valores próximos de x0 ou próximos de a, vou me permitir colocar no argumento da função valores cada vez maiores no sentido positivo e cada vez maiores no sentido negativo. Então, se eu permito esse comportamento de x cada vez maiores, eu vou denotar esse comportamento como sendo x indo para mais infinito. Quer dizer, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando e considerando a sucessão de valores cada vez maiores do x. Eu também posso pensar no menos infinito, né? Então, eu estou pensando em valores cada vez menores de x, né? Esses são os limites no infinito. Quer dizer, o que eu estou investigando? Eu não estou mais investigando a função perto de um valor numérico. Eu estou investigando qual é o comportamento dela quando eu vou extrapolando o x para a direita, x indo para infinito, ou extrapolar o x pela esquerda, x indo para menos infinito. Então eu posso pensar em analisar o comportamento da função nessas notações aqui, ó. Por exemplo, limite de 1 sobre x quando x vai para infinito e limite de 1 sobre x quando x vai para menos infinito. Então, repara, vou fazer isso pelos valores positivos, né? Esse aqui, ó. Então eu vou começar a colocar valores cada vez maiores de x e cada vez maiores para o sentido positivo. Então vou lá, 1, 10, 100, 1000. O que a função está me dando conforme eu vou crescendo esse número? Né? O f de 1 é 1, o f de 10 é 0.1, o f de 100 é 0.01 e o f de 1000 é 0.001. Tá, e mais alguma coisa? O f de 10.000 é 0.001, o f de 100.000 é 0.00001 e por aí vai. Então, quanto maior o x, menor é a expressão da função. E então, a minha ideia aqui seria expressar esse comportamento dessa forma aqui, ó. Limite x indo para infinito, cada vez maior, de 1 sobre x é 0. Porque eu vou ficando cada vez mais próximo de zero. Quanto maior o número aqui, mais próximo de zero eu fico. Tá? Vamos ver o que acontece graficamente. Graficamente é isso. Então, conforme eu vou indo, né, jogando valores cada vez maiores, aqui, ó, a função vai me dando valores cada vez menores. Né? Isso significa o seguinte, né? Se você me fala assim, pensa num número bem pequeno, né? Chama ele de pzinho. Pensa num número bem pequeno, pzinho. É bem pequeno. Aí você usa a sua criatividade e pensa nesse número bem pequeno. O que acontece? Eu consigo um número muito grande, g, de forma que se o x for maior que g, isso quer dizer que o 1 sobre x é menor que o teu p. Ou seja, não interessa, por menor que seja teu número p, né, eu consigo um valor grande, suficientemente grande, arbitrariamente grande, de forma que qualquer valor acima desse g vai ter a f de x menor que teu número pequeno. E olha que foi muito criativo de pensar nesse número pequeno. Então é isso que significa o limite de x indo para o infinito ser zero. Tá? E a gente pode pensar também em valores negativos. Então já falei, como que eu escrevo esse comportamento? Limite de 1 sobre x quando x tende a infinito é igual a zero. Eu descrevo dessa forma como eu fiz ali. Tá? Conforme eu estou indo, conforme o x está ficando cada vez maior, arbitrariamente grande, essa expressão fica arbitrariamente pequena, né? E muito próxima de zero, ou seja, esse limite é zero. Ok, vamos lá. E se fosse pelo lado negativo? Vamos ver. Menos 1, menos 1. Menos 10, menos 0.1. Menos 100, e aí até o menos 1 milhão,
né, menos 0,001. Continua indo para zero, tá vendo? Só que estou indo para zero por valores negativos, mas ainda estou perto do zero. Então a gente vai escrever como? Isso nos dá o direito, né, de escrever dessa forma. Limite de 1 sobre x quando x tende para menos infinito é zero. Tá? Então a definição informal de limite no infinito é bem parecida com aquela do Pzinho e do G. Né? Se existe o número L, né, tal que os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L quando x vai para infinito, né, a gente diz que o limite de f de x quando x tende para infinito é igual a esse L. Né? Quer dizer, conforme eu vou indo, né, vou permitindo que o x vá embora, cada vez maior, e tua função se aproxima de um valor fixo L, então esse limite, né, de f de x quando x vai para infinito é esse valor L. Né? Para menos infinito também é a mesma coisa, é uma definição análoga. Né? Vamos então dar uma olhada no limite de x indo para infinito de 1 sobre x quadrado e limite de x indo para menos infinito de 1 sobre x quadrado. Né? Então vamos fazer essa tabela, né, simultânea, porque o quadrado ele vai sumir com o sinal. Então, ó, o que está acontecendo aqui? Ó? Mais ou menos 1 vai ficar 1, mais ou menos 10 vai ficar 0,1, até o mais ou menos 1 milhão, que fica 0,000, dobra, né, o número de zero. E o gráfico, como é que fica? Ó? O gráfico é esse. Ele é bem achatadão aqui, ó. Ele começa até que, né, conforme daqui a pouquinho já está bem próximo aqui, ó. Então, ou seja, a gente acabou de ver que se eu vou para a esquerda, a minha função vai indo para zero. E se eu vou para a direita, a minha função também está indo para zero. Então isso permite que eu escreva isso aqui, ó. Limite x indo para infinito, 1 sobre x quadrado é zero. E também permite que eu escreva aqui o limite x indo para menos infinito de 1 sobre x quadrado também vai ser zero. Tá? Ok. Aqui embaixo. Né? Ok, então a gente tem uma ideia das noções tanto quanto a função vai para infinito, quanto o argumento vai para infinito. Então a gente tem esses dois comportamentos já pautados, vamos dizer assim. A gente ainda preserva algumas das propriedades de limite que a gente fez para limite tradicional de números, né? sem mexer com o símbolo do infinito. Alguma coisa ainda se preserva. Vamos dar uma olhada para regras, né? Bom, se você, né, sabe que existe esses limites aqui, ó, tá bom? E C é uma constante, então dá para saber os limites da soma, da diferença, do produto e do quociente. Tá? Vamos ver aqui embaixo. Ó. Alguns limites básicos. Ó. Limite da constante quando o x vai para mais ou menos infinito é a própria constante. Limite de x quando o x vai para mais ou menos infinito é mais ou menos infinito. Né? Limite de 1 sobre x quando o x vai para mais ou menos infinito, a gente já fez essa conta, a gente fez. É zero. Né? Aí vai da lei da soma. Né? Então, se o limite, quando o x vai para infinito, vai para L da f e o g vai para m, então vale isso aqui também. A diferença também. O produto também. O quociente também, desde que a parte de baixo não se anule. Né? A raiz também, né, vai cumprir essa situação. Né? Tem um porém aqui, né, n inteiro positivo. E se o n for par, a gente tem que supor que o L é maior que zero, porque ele não pode ser negativo. Né? Então você tem 5 regras que são consequência das regras tradicionais de limite. A grande diferença é que aquelas regras foram estabelecidas para x indo para x0. E agora essas regras foram estabelecidas para x indo para mais ou menos infinito. Tá bom? Mas repara que os limites são números, né? Eu não estou operando com símbolos aqui. O símbolo está aqui, ó, no argumento. Tá?
Vamos ver uma propriedade que sai como consequência das propriedades que foram vistas acima, né? Das regras acima. Então, ó, limite do múltiplo constante. Então, o limite do múltiplo constante é um múltiplo constante dos limites. Ou seja, se você sabe o limite de f de x, né? Quando x é para mais ou menos infinito, né? E você tem um produto de c vezes f de x, então o teu limite é esse produto c vezes l. Né? Você vai usar o L1 mais o L3 para provar isso, com a função g sendo constante. Limite da potência, por exemplo. Né? Você sabe qual é o limite de f de x quando x é para ou mais infinito ou menos infinito. Né? Então, se vai para L, então esse limite vai para L elevado a n, que é o L3 n vezes repetidas, com f igual a g. Né? Aí, combinando o P7, né? E é o que a gente viu nos exemplos acima, a gente tem um outro. Aqui deveria ser P8, né? Aqui deveria ser o P8. Acho que aqui é P8, vou botar aqui. P8. Para todo n natural, limite de 1 sobre x elevado a n, quando x vai para mais ou menos infinito, é zero. Tá? O que é isso aqui, né? Isso aqui mas eu acho que é o P7 mesmo, né? Na verdade, seria um P7 linha, né? Eu acho. Seria melhor botar um P7 linha. Porque é uma consequência do P7 mesmo, né? Olha aqui, ó. Porque no caso aqui é o P7 mesmo. Eu achei que era um P8, mas não é P8 não. Vamos apagar isso aqui para não ter que consertar depois. É o P7 mesmo. É o P7 aplicado no caso de... deixa eu botar o azul, que eu gosto mais do azul. É o P7 aplicado no f de x, sendo 1 sobre x. E você sabe que esse limite, né, de x indo tanto para mais infinito quanto para menos infinito, de 1 sobre x, você sabe que é zero. E se eu elevar esse cara a n, né, a regra P7 vai dizer para mim que o limite de 1 sobre x elevado a n, que é a mesma coisa de 1 sobre x elevado a n, quando x é para mais ou menos infinito, ele é esse limite aqui, 1 sobre x indo para mais ou menos infinito, elevado a n. E esse limite aí, como cada um desses aqui é zero elevado a n, que é zero. Que está resumido aqui, ó. Então, de fato, a gente tem essa regra P7 sendo aplicada nesse caso especial. Vamos dar uma olhada também em limites de funções racionais quando x é para mais ou menos infinito. Né? Uma técnica de a gente tentar decidir para onde vai uma função racional quando x vai para mais ou menos infinito. Uma maneira muito prática e muito utilizada nesse tipo de limite, aqui, ó, é dividir o numerador e o denominador pelo x elevado a n, onde n é a maior potência de x que aparece no denominador. Né? E aí, com isso, você tem uma ideia de para onde essa função está indo. Né? Vamos ver alguns casos especiais dessa técnica. Ó, aqui. Tá, olha essa expressão aqui. Eu quero saber qual é o comportamento dessa função racional, é 5x² mais 8x menos 3, sobre 3x² mais 2, quando x vai para menos infinito. A técnica consiste em, qual é o maior expoente do denominador? É 2. Então eu vou dividir tudo por x sobre 2. Então aqui, ó, divido tudo por x sobre 2, ó, todas as parcelas. Ficando com essa situação aqui, ó, 5 mais 8 sobre x menos 3 sobre x², dividido por 3 mais x, 2 sobre x, 2 sobre x². Ah, professor, mas pode sair dividindo tudo? Ó, dividir tudo por x² é a mesma coisa que multiplicar e dividir por x². Tá bem? É a mesmíssima coisa. Né? Aí o que eu faço? Eu pego e jogo esse para cima e jogo esse aqui para baixo. Né? Então, eu estou dividindo
esse camarada aqui por x² e dividindo a parte de cima por x². Então não estou fazendo nada, estou dividindo tanto em cima quanto embaixo pela mesma coisa. Tá? Ok. E o que deu depois de fazer essa continha? Ficou 5 mais 8 sobre x menos 3 sobre x², 3 mais 2 sobre x². Agora, quando x vai para menos infinito, essa parcela vai para zero, essa fica quieta igual a 5, essa vai para zero e essa vai para zero, como a gente viu. Quando o x vai para infinito, essas parcelas vão a zero. E essa parcela vai indo para zero também. Tá? Então, o que está acontecendo com essa expressão? Conforme essas parcelas estão indo para zero, essa expressão está se reduzindo a 5 em cima e 3 embaixo. Né? Usando regra de limite, esse limite, o limite desse quociente é o quociente dos limites. Então, o limite do de cima pelo de baixo. Né? E usando mais uma propriedade de limite, você vai... o limite da soma é a soma dos limites, da diferença também. E aí ficou desse jeito aqui. Ó. Aí você faz essa conta aqui. Ó. Isso aqui vai a zero. Isso aqui vai a zero. Isso aqui vai a zero. Esse aqui fica igual a 3. Esse aqui fica igual a 5. Sobrou só o 5 em cima e 3 embaixo. 5 terços. Tá? No caso dos dois terem o mesmo grau. Tá? Agora vamos ver quando o grau do denominador é maior que o grau do numerador. A técnica é a mesma. Né? Então tá aqui, ó, esse limite aqui. Né? O grau do denominador é 3. Dividindo tudo por x ao cubo, a gente vai ficar com essa expressão aqui. Ó. Aí fazendo a conta, a gente fica com essa expressão. Aí o limite do quociente é o quociente dos limites. Tá certo? Aí o que está acontecendo aqui? Aí eu vou fazer aqui ainda ó, a distributiva em cima e embaixo. Fiz a distributiva e tirei a constante também, sem problema nenhum. Aí ficou o que? Essa parte aqui está indo para zero, essa parte está indo para zero, essa parte aqui embaixo está indo para 2 e essa está indo para zero. Aí ficou 0 sobre 2, que é zero. Então, quando o grau do denominador é maior que o do numerador, né, a gente tem essa situação de que a função racional vai a zero. Né? Quando tem o mesmo grau, a gente não tem uma regra, vai para onde ela vai, né? Vai para um número, tá? Podendo ser zero, mas podendo ser um número que é diferente de zero. Grau do numerador maior do que o grau do denominador. Então vamos ver essa situação aqui no item A. Aqui você tem o que? Você tem em cima tem um quadrado e embaixo tem um x sozinho. Então vamos dividir tudo por x. Tá? Dividindo tudo por x fica com essa expressão. Trabalho um pouco essa expressão, fico com isso. O limite do quociente é o quociente dos limites. Aí faço esse limite aqui. Tá? Aí o que está acontecendo? Né? O limite da soma é a soma dos limites. Esse limite aqui, ó, o limite de x, quando x vai para menos infinito, está indo para menos infinito. Aqui, ó. Esse comportamento menos infinito duplicado continua indo para menos infinito. Tá? Agora aqui eu tenho a expressão indo para zero. Aqui a expressão vai ficar em 7 e aqui ela vai para zero. Então o que você tem aqui? Você tem duas vezes um comportamento que está indo para menos infinito, menos zero, sobre 7 mais zero. Então você tem um comportamento indo para menos infinito dividido por 7. Pô, mas não é, dividir um comportamento menos infinito por 7 não faz grandes coisas. Então você continua indo para menos infinito. Então quando o grau do numerador é maior do que o denominador, então você vai ter um comportamento de infinito. Tá? Essas expressões aqui, ó, elas estão em azul porque são expressões simbólicas, não é uma conta. Tá? Não é uma conta. Né? É um estudo de comportamento. Olha o que eu falei aqui. Ó. Esse comportamento é um comportamento que vai para menos infinito. Né? Se eu duplicar um comportamento que vai para menos infinito, eu continuo com um comportamento de menos infinito. E aqui, ó, se eu tenho um comportamento de infinito
dividido por 7, eu ainda tenho um comportamento de infinito. Tá? Esse 7 não vai conseguir frear esse comportamento de infinito. Então, sempre que a gente fala de infinito, a gente está falando de comportamento. Tá? Não estou fazendo conta, porque eu nem posso fazer conta com o infinito. Tá? Estou analisando o comportamento. Vamos ver um segundo item desse exemplo. Ok, deixa eu salvar o progresso. No numerador tem um x ao cubo, e no denominador o máximo é um x quadrado. Eu vou dividir tudo por x quadrado. Então, vou ficar com essa expressão, depois eu vou fazer as continhas individuais aqui e vou passar os limites. Tá aqui. Olha o que está acontecendo. Então, eu tenho aqui, ó, vou para baixo mais um pouquinho. Aqui, ó. Eu tenho um comportamento de menos infinito multiplicado por menos 4. Esse aqui é interessante, tá? Porque esse menos 4, ele vai mexer no sinal do meu comportamento menos infinito. Tá? Ele vai pegar esse comportamento de menos infinito e vai jogar para mais infinito. Tá? Então aqui eu vou ter um comportamento de mais infinito. Aqui é 7 vezes um comportamento que vai para zero. Então é zero. Aqui limite de 2 quando x é para menos infinito é o próprio 2. Aqui é o próprio 2. Aqui é menos 3 vezes um comportamento que vai para zero, vai para zero. Menos 10 vezes um comportamento que vai para zero, vai para zero. Aí ficou menos 4 vezes um comportamento que vai para menos infinito mais zero, sobre 2 menos 0 menos 0. Então aqui, ó, esse menos 4 vezes um comportamento que vai... Esse menos 4 vezes um comportamento para menos infinito vai produzir um comportamento mais infinito. Tá? Porque esse menos com menos vai dar mais. Então a função ela vai me dando valores cada vez menores negativamente. E eu vou pegar esses valores e vou multiplicar por menos 4. Então vai ficar um valor grande positivo. Então ficou infinito sobre 2, o comportamento de infinito dividido por 2, que dividir por 2, por 10, por 1000, por 100 mil, né, desde que seja fixo, não altera o comportamento de ir para infinito. Tá? Então está aqui a função indo para infinito. Ok? E aí a gente acabou de fazer uma mistura de dois conceitos da aula de hoje. Né? Olha que louco, ó. Limites indo para o infinito, dando infinito. Porque a gente tinha o primeiro conceito, era de limite infinito, que é um limite que demonstra um comportamento, né, de ir para infinito. Né? E tem o limite infinito, que é o limite quando o argumento vai para o infinito. Então a gente tem essa combinação desses dois conceitos aqui nesses exemplos. Né? Limites infinitos no infinito. Tá? Eu acho que o último assunto da aula de hoje é a assíntota horizontal. Né? A gente tem a assíntota vertical. Né? Agora vamos ver a ideia de assíntota horizontal. Né? Exemplo 6 e 7, né? Conforme você vai indo para infinito, você vai ficando cada vez mais longe da origem, os gráficos de 1 sobre x e 1 sobre x quadrado vão ficando cada vez mais próximos de zero. Ou seja, eles vão eles vão admitindo um comportamento assintótico ao eixo x. Tá? Por isso a gente diz que o eixo x, ou seja, a reta y igual a zero, é uma assíntota horizontal. Né? Vamos voltar lá para dar uma olhada? Exemplo 6 e 7. 6 e 7. Deixa eu ver se eu acho aqui. Exemplo 10. Exemplo 7. Vamos ver o gráfico aqui. Eu quero ver o gráfico. Aqui, ó. Olha o que está acontecendo. Aqui a gente consegue ver dois comportamentos assintóticos. Tá? A gente tem um comportamento de assíntota vertical, aqui, quando x vai para zero. Tá aqui, ó. Tá? E tem um comportamento assintótico horizontal, quando a gente vai para mais ou para menos infinito. Olha o que está acontecendo aqui, um comportamento assintótico do eixo. A função, quando você vai para mais infinito, ela se aproxima de zero, né? Se aproxima do eixo. Né? Quando você vai para zero, ela se aproxima do outro eixo. Então você tem uma assíntota vertical, a vermelhinha, e você tem uma assíntota horizontal. Tá? Então,
a ideia da assíntota horizontal vai ser explicada daqui a pouquinho. Ó. É a mesma coisa que a vertical, claro, só que deitada, né? Isso aqui é a ideia da coisa, né? Mas vamos ver a definição analítica, né? A reta y igual a L, ela vai ser chamada de assíntota horizontal da curva se alguma das condições for satisfeita. O limite de f de x quando x vai para infinito é L, ou o limite de f de x quando x vai para menos infinito é L. Então repara que o que acontece com os exemplos 6 e 7. Né? Você tem aqui... Cadê meu... Ah, tá ali. Você tem aqui... Antigamente tinha uma setinha, agora é só um pontinho, eu fico perdido. Você tem o limite de 1 sobre x quando x vai para mais infinito, dando zero ao L aqui. Ó. Então o y igual a zero é uma assíntota horizontal. Y igual a zero é o eixo x. Né? E aí a mesma coisa para o 1 sobre x quadrado. Exemplo 11 aqui, ó. A função e elevado a x. Né? Você tem aqui o e elevado a x, que é um gráfico conhecido. Repara que quando eu vou para menos infinito, né, os valores da função vão ficando cada vez mais próximos de zero, mas eles nunca vão ser negativos, nunca vai atravessar e nunca vai ser nem zero. Então aqui tem uma assíntota horizontal. O que indica essa assíntota horizontal? O que indica essa assíntota horizontal é esse limite aqui. Ó. Limite de e elevado a x quando x é para menos infinito é zero. Né? Aí eu vou dar aqui ó, um exemplo de uma curva com duas assíntotas horizontais. Né? Olha, ficou quebrado muito feio isso aqui. Eu tenho que consertar isso aqui. Não se quebra assim. Deixa eu só botar aqui um indicativo de que eu tenho que ajustar essa quebra. Eu consigo ajustar. Aqui, ó. Função f de x igual arco tangente de x. Né? Arco tangente é a inversa da tangente limitada a um raminho dela. Aqui. Você tem aqui ó, que x igual a π sobre 2 e x igual a menos π sobre 2 são assíntotas horizontais dessa função. Né? Quando eu faço o limite de f de x, limite aqui, ó, e não pode ser preto, porque preto está reservado para minhas correções. Limite de arco tangente de x quando x vai para mais infinito, você está vendo aqui, ó, vai indo para π sobre 2. E o limite quando x vai para menos infinito do arco tangente de x é menos π sobre 2. Ah, tá aqui embaixo. É só ter feito aqui embaixo. Tá? Segundo gráfico, né? Eu não estou fazendo a conta não, mas é o gráfico. Tá? Acho que de repente cabe um esclarecimento aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Nossa, aqui, ó. Porque é o seguinte. O que a gente tem? A gente viu o gráfico A gente viu o gráfico. Ai, tá muito feio isso aqui. Volta. O gráfico da tangente, só para fazer um... A gente tem um material excelente de trigonometria que a Carol fez, mas vou só prestar um esclarecimento. Você tem aqui... Caraca, minha coordenação motora está totalmente afetada hoje. Você tem aqui um menos π sobre 2 e você tem um π sobre 2 aqui. Tá. O gráfico da tangente é um negócio assim. Né? E dentro desse intervalo é possível de você inverter essa função. Tá? Então, tipo, eu vou fazer uma função... Se a gente tem uma função daqui para cá, a gente pode fazer daqui para cá. Quando você inverte, né, você vai ficar com esse desenho aqui, da função inversa. Né? Por isso que aqui, onde aqui era a assíntota vertical, na tangente, né, onde na tangente era uma assíntota vertical, quando você inverte vai virar uma assíntota horizontal. Tá? Então tem essa é a ideia da inversa. A tangente ela extrapola, né? Ela vai para acima de π sobre 2
e para baixo de menos π sobre 2. Mas para eu poder falar em inversa, ela tem que ser bijetora, né? Então eu tenho que fazer uma cirurgia no domínio. Então eu tenho que pegar o domínio só de menos π sobre 2 a π sobre 2. Só para dar uma noção desse arco tangente. E a gente vai encerrar a sessão com um limite sino infinito que pode não existir, né? Parece que tudo é sucesso, mas determine o limite de seno de x quando x é para infinito. Cara, o seno é uma função periódica. Ele continua oscilando por maior que seja o x. Então não tem, né? Então não existe esse limite. Quero saber do limite do exponencial quando x é para infinito, né? Olha, quando x é para infinito, né, eu vou produzindo valores cada vez maiores de exponencial. Então vai para infinito. Quer dizer, repara, isso é um exemplo de não existência de limite. Eu consigo até tecer o comportamento, né? Mas é um comportamento de não existência. Tá? Esse limite aqui ele é tão não existe quanto esse. Só que esse aqui me permite dizer, pautar o comportamento. E esse aqui não. Eu não sei para onde vai isso aí. Não sei nem te dizer qual o comportamento é oscilatório, na verdade. Aqui não, aqui o comportamento é de infinito. Tá bom? E aí um exercício aqui, ó. Encontre os limites infinitos, os limites no infinito, as assíntotas verticais e horizontais para a função f aqui, ó. Então a gente, na verdade, a gente vai fazer um exercício meio que de adivinhação, né? Porque a gente tem um comportamento aqui local, a gente vai estimar, né? Por exemplo, a gente tem uma situação aqui, ficou bem pequeno, acho que eu consigo dar um zoomzinho aqui, deixa eu ver. Vai ficar um pouco borrado, não? Pô, tá aumentando a resolução, tá ficando bom. Espera aí, desce um pouquinho. Ai, ficou muito sensível. Deixa eu botar na mãozinha, que a mãozinha tem menos sensibilidade. Aqui, ó. Então aqui é o seguinte, acho que eu vou aumentar mais um aqui. Agora já está começando a borrar. Tá bom, vou me contentar com esse aumento aqui. Ó. Pronto. Então vou analisar esse, ó, x igual a 2. Olha aqui, ó. Quando eu aproximo de 2 pela direita, está estourando para cima. Então aqui eu posso escrever limite x indo para 2 pela direita de f de x é mais infinito. E o limite, e a esquerda está indo para menos infinito. De f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, deixa eu só voltar aqui, tá, é menos infinito. Então aqui eu consegui pautar o comportamento. Aqui, né, quando o x vai para mais infinito, não me parece que vai ter alguma assíntota. Né? Isso aqui não me parece. Né? Talvez umas 2,5, né? Porque ela cresce, mas aqui eu confesso que eu não sei dizer com certeza qual é o limite para x indo para mais infinito. Professor, talvez seja 3. Eu acho que é 2,5, né? Não, é 1, 2, aqui é 2, é 3, né? Não dá para ter uma ideia, eu precisava de um pouco mais de espaço, mas eu posso dizer que é 3. Para baixo é que ela não vai, né? Então, mas isso aqui não é certeza, é provável, vamos dizer assim, ó, provável. Esse aqui, o desenho me indica esse comportamento, agora ali é provável. Eu precisava estar um pouquinho mais próximo aqui. Aqui, tem ó. Um que tá como 2. Tá como 2 esse limite aqui? X indo para mais infinito? Não, tem um. Não, tem um que tá indo para menos infinito. Então, para menos que tá infinito, ó, limite de f de x, x indo para menos infinito, eu consigo ver aqui, ó, um comportamento, né, assintótico para 2. Então, isso aqui é 2. E ainda tem um comportamento de assíntota vertical aqui, ó, para menos 2, né?
Aí eu tenho o limite de f de x quando x vai para menos 2, tanto à esquerda quanto à direita, esse comportamento é mais infinito. Então aqui eu tenho uma assíntota vertical, aqui eu tenho outra assíntota vertical, aqui eu tenho uma assíntota horizontal e aqui eu vou deixar pontilhado. Não, aqui em cima eu vou deixar pontilhado aqui, ó. Tá? Acho que não, porque tá longe, ó. Eu acho que não. Provável, né? Ou não. Então isso aqui, né, depende do comportamento para depois, mas está muito longe. Eu não arriscaria minhas fichas nesse dorso aqui não. Eu ficaria com esses três aqui que é certeza. Tá? Então vou voltar o zoom e vou analisar ali o texto. Eu preciso. Pronto. Salvar aqui. Aqui, vamos ver se bateu, ó. Limite de f de x quando x vai para menos 2 dá mais infinito. Então bateu. Limite de f de x quando x vai para 2 pela esquerda menos infinito. Bateu. 2 pela direita. Bateu. Vamos descer um pouquinho mais. Limite de f de x quando x é para menos infinito deu 2. Bateu. Então esse que é o provável eu não me arrisquei, porque ele está longe aqui, ó. Aqui estava mais pertinho, indicando realmente o comportamento. Então é isso. Vamos descer, descer, descer. Pronto, aí a gente acaba o roteiro. O roteiro acabou. Ele acaba, mas esse roteiro tem um apêndice. Vamos descer um pouquinho mais aqui, depois até dos exercícios, eu acho. Aqui. Aqui, ó. Tá? Esse anexo 1, ele foi feito para trazer para vocês o comportamento, né, como que funciona o comportamento de tendência ao infinito com respeito a algumas operações aritméticas. Então, comportamentos de ir para infinito somados ainda é um comportamento de ir para infinito. Tá? E a gente simbolicamente escreve e pensa assim. Simbolicamente escreve e pensa. Infinito mais infinito é infinito. Né? Outras operações simbólicas você vai encontrar aqui, ó. Tá? E mais operações simbólicas envolvendo um número e um infinito. Né? Se eu tenho um comportamento que vai para um número mais um comportamento que vai para o infinito, é um comportamento infinito. Né? E por aí vai. Né? Aqui outros comportamentos que podem ser analisados. E aí eu acho que é só, né? Deixa eu ver. Não, peraí. É que minha mãozinha ela está devagar, quase parando. Aqui, ó, indeterminações. Então os comportamentos de aritméticos para o infinito são pautados basicamente por essa página 18 do anexo. Tem alguns comportamentos envolvendo o infinito que você não sabe o que vai dar. São indeterminações. Então você não tem como predizer o que vai ser. Um comportamento que vai para zero vezes um comportamento que vai para mais ou menos infinito é uma indeterminação. Tá? Um comportamento de infinito menos um comportamento de infinito é indeterminação. Divisão de comportamento por infinito é indeterminação. Infinito elevado a zero também é indeterminação. Elevado a um comportamento infinito, indeterminação. E comportamento infinito elevado a zero já foi feito aqui acima, né? Ó, aqui, ó. Já está em cima isso aqui. É uma indeterminação. Tá? Eu acho... não. Não foi feito acima, não. Né? Aqui é o seguinte, aqui é um comportamento que vai para mais ou menos infinito embaixo e um comportamento que vai a zero em cima. Né? E aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. Achei que não fosse, mas... Né?
E aí, ó, a observação trata desses comportamentos de zero elevado a mais ou menos infinito, né? Tá aqui. Esses não são indeterminação, tá? Esses não são. E tá uma justificativa para cá, ó. Essa é a ideia, tá aqui. Vale a pena dar uma olhada. Tá? A gente usa aqui o fato de exponencial e logaritmo serem inversas uma da outra e pauta esse comportamento. Tá? E acho que é o final mesmo do negócio. Vamos ali para a gravação aqui, botar em primeira pessoa, dar um pause, qualquer coisa eu volto para encerrar ou tirar alguma dúvida. Tá aqui. Tá, então essa foi a gravação da aula síncrona de cálculo 1 que a gente acabou de ter. E esperamos que você possa aí ter entendido o que foi tratado na aula de hoje. Então, bora lá para a vinheta e encerrar a gravação. Boa noite.